Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de física. Hoje nós vamos falar sobre o campo magnético criado por uma corrente elétrica que passa por um fio reto, por um condutor reto. O que vai acontecer? Segundo Christian Hans Ørsted, que foi o cara que descobriu isso aqui, percebeu isso aqui, quando uma corrente elétrica passa por um fio, passa por um condutor, esse fio se transforma num eletroímã, né? Significa que ao redor desse fio, ao redor desse condutor, existe um campo magnético. Mas como é que está esse campo magnético, uma vez que nós não podemos vê-lo, né? A olho nu, não podemos ver um campo magnético. Como que eu posso percebê-lo aí? Bom, o campo magnético ele está circulando ao redor desse condutor, ao redor desse fio. Então, se eu tenho aqui um condutor, um fio, esse pretinho, com uma corrente elétrica passando por ele, ao redor desse condutor aí, ó, vai ter um campo magnético. Então, esses círculos azuis aqui são campos magnéticos ao redor desse condutor. Então aqui eu tenho um outro condutor com uma corrente passando para o outro lado, agora vai ter um campo magnético ao redor disso aí. Se eu tiver aqui também um outro condutor com uma corrente elétrica, vai ter um campo magnético ao redor dele e assim por diante. Então sempre que tiver uma corrente elétrica passando por um condutor, vai existir um campo magnético circulando ao redor desse condutor. Tranquilo? Bom, mas observe que aqui, nesse caso, ó, o campo magnético está circulando nesse sentido, né? Ó. Ele está subindo atrás do fio e descendo na frente do fio, né? Lá atrás do fio ele está subindo, ó, e aqui na frente do fio ele está descendo. Então, esse é o sentido que está circulando o campo magnético ao redor desse condutor aqui, né? Mas observe que nesse caso já está ao contrário, ó. O campo magnético está circulando agora nesse sentido, ó, descendo atrás do fio e subindo na frente do fio. Está fazendo isso aqui, ó, descendo lá atrás e subindo aqui. Então, se aqui tiver o condutor, o campo magnético vai estar descendo aqui atrás do fio e subindo aqui na frente do fio. Então, vai estar circulando nesse sentido aqui. O que mudou desse caso para esse? Mudou o sentido do campo magnético. Aqui ele está circulando nesse sentido. Aqui ele está circulando nesse sentido. Por que inverteu o sentido do campo magnético aí? Porque inverteu o sentido da corrente. Então, o sentido do campo magnético depende do sentido da corrente. Aqui a corrente está indo para a direita e aqui a corrente está indo para a esquerda. Como é que eu descubro isso aí, professor? Como é que eu descubro o sentido que o campo magnético está girando ao redor do fio? Eu vou usar a regra da mão direita. Existem outras regras por aí. Regra do parafuso, regra do relógio, regra da palma. Mas eu utilizo a regra da mão direita. Como que funciona isso aí? Você vai pegar a sua mão direita, fazendo um joinha assim, ó, né? Fazendo um joia, de forma que os 4 dedos vão abraçar o fio. Então os 4 dedos aqui vai abraçar o fio, ó, né? Abracei o fio aqui. E o dedão, o polegar, tem que estar apontando para o mesmo sentido que está apontando a corrente no fio. Ó, aqui a corrente está indo para a direita, né? Então eu vou colocar o fio aqui para a direita, né? E vou abraçar esse condutor com o polegar apontando para a direita. Aqui é o contrário, ó. Aqui a corrente está indo para a esquerda, então agora eu vou abraçar esse fio, porém o dedão tem que estar indo para a direita, o polegar tem que estar indo para a esquerda, né? O dedão tem que estar indo para a esquerda. Então abraço o fio com o polegar no sentido da corrente. O sentido do campo magnético é o mesmo sentido que os 4 dedos estão circulando o fio. Os 4 dedos estão fazendo isso aqui ao redor do fio, ó, né? Esse é o sentido do campo magnético. Então, se eu tenho um fio aqui
e a corrente elétrica está indo para a esquerda, eu vou abraçar esse fio com o polegar para a esquerda também, e aí os 4 dedos vão indicar o sentido do campo magnético. Então ele está fazendo isso aqui, não é? Os 4 dedos também vai fazer isso aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar abraçando o fio, o polegar no sentido da corrente elétrica e os 4 dedos no sentido do campo magnético. Então eu descubro o sentido do campo magnético olhando os 4 dedos. Vamos ver essas duas situações aqui agora. O fio está na vertical, a corrente está subindo, né? Então eu vou ter que abraçar o fio com o polegar para cima, no sentido da corrente. Os 4 dedos estão circulando nesse sentido aqui, ó, né? Tá vindo aqui circulando nesse sentido. É o mesmo sentido do campo magnético. Então o campo magnético está ao redor desse fio nesse sentido e os 4 dedos também estão no mesmo sentido. Aqui é o contrário, a corrente está indo para baixo, né? Então eu vou colocar o polegar para baixo, abraço o fio, os 4 dedos vão indicar o sentido do campo magnético, que é nesse sentido aqui, ok? Então eu descubro o sentido do campo magnético com a regra da mão direita. Dedão é o sentido da corrente e o quarteto no sentido do campo magnético. Tranquilo? Então vocês perceberam que o campo magnético tem direção e tem sentido. Tudo que tem direção e sentido pode ser representado por vetor, porque é uma grandeza vetorial. Então o campo magnético é uma grandeza vetorial e eu posso representar por vetor. Então nós vamos fazer isso. Mas a análise do campo magnético em forma de vetor tem que ser feito em um ponto específico. Então eu vou fazer, por exemplo, uma análise do campo magnético ao redor desse condutor em um ponto específico. Por exemplo, um ponto atrás do fio. Se tiver um ponto lá atrás do fio, como é que vai estar o vetor do campo magnético? Observe que a corrente está indo para a direita, então eu vou colocar o dedão para a direita, né? E o campo magnético vai estar nesse sentido, ó. Observe os 4 dedos atrás do fio. Atrás do fio, esses 4 dedos, né, estão apontando para cima, ó, para cima. Então o vetor campo magnético atrás desse fio vai estar assim, ó, para cima. Eu vou desenhar então o vetor aqui atrás, ó, nesse sentido aqui, para cima, né? Então o vetor do campo magnético em um ponto atrás do fio está apontando para cima. Esse é o vetor campo magnético, ok? Agora vamos fazer uma análise do campo magnético na frente do fio. Aqui está o fio, aqui está a corrente. O campo magnético está fazendo isso, ó, subindo lá atrás do fio, né, subindo aqui. E na frente do fio vai estar descendo, ó. Observe os 4 dedos que estão descendo aqui. Então na frente do fio, o campo magnético vai fazer isso, ó, descendo. O vetor campo magnético, né, na frente do fio vai estar para baixo, vai estar para baixo. Atrás do fio, para cima. Na frente do fio, para baixo. E se eu tiver um ponto agora abaixo do fio? O fio está aqui e eu pegar um ponto aqui. Como que eu faço a análise do vetor desse campo magnético nesse ponto aqui? Ó, então o que aconteceu com o campo magnético? Ele subiu atrás do fio, né? Então lá atrás ele está para cima. Desceu na frente do fio, então na frente do fio está para baixo. Embaixo do fio, observe os 4 dedos aqui, ó. Esse 4 dedo vai estar entrando no quadro. Os 4 dedos meu aqui vai estar entrando no quadro, ó. Como que eu desenho um vetor entrando no plano do quadro? Bom, um vetor para cima é fácil, eu faço uma setinha para cima. Um vetor para baixo é fácil, uma setinha para baixo. E um vetor entrando no plano do quadro? No meu caso, o quadro. No caso de vocês, o papel, né? Um vetor entrando no plano do papel. Um vetor entrando no plano do quadro. Eu desenho assim, ó. Eu faço um círculo e um xizinho. É como se eu estivesse olhando lá para a bundinha do vetor, ó. Lá para a bundinha do vetor. Eu estou vendo um xizinho aqui atrás, tá? Então esse xizinho aqui está dizendo que o vetor está assim, ó.
entrando no plano do quadro, para vocês entrando no plano do papel. Esse é o campo magnético em um ponto abaixo do fio. E se eu tiver um ponto lá em cima do fio, bem aqui, se o vetor campo magnético entra aqui embaixo, ó, aqui atrás ele vai subir, né, para cima aqui, e lá em cima do fio, um ponto lá em cima do fio, ele vai sair do plano, ele vai estar saindo do plano do quadro, saindo do plano do papel para vocês. E um vetor saindo do plano, ou seja, vocês vai estar olhando para frente do vetor, né, para a pontinha do vetor, a gente desenha ele assim, ó, um círculo e um pontinho aqui. Esse é um vetor saindo do plano do quadro. Agora vamos acompanhar, aqui ó, vai representar o meu vetor campo magnético. E aqui o condutor, o fio. Acompanhe agora o vetor, ó, desce na frente do fio, entra no plano abaixo do fio, sobe atrás do fio e sai do plano em cima do fio. Então o vetor do campo magnético está fazendo isso, ó. Ele acompanha o campo magnético, que é circular, né? E o vetor é uma seta, é reto, né? Mas ele acompanha, ó. Sobe aqui, sai do plano, desce aqui, entra aqui, sobe, sai, desce, entra e fica circulando da mesma forma que é o campo magnético. Então aqui eu estou vendo os vetores dos campos magnéticos ao redor desse condutor. Vamos fazer a mesma coisa nos outros fios agora. Agora a corrente está indo para a esquerda, né? Então eu vou colocar o dedão agora para a esquerda e o campo magnético vai fazer isso, ó. Vai circular nesse sentido. Então o vetor do campo magnético vai sair do plano embaixo, subir na frente do fio, entrar em cima do fio e descer atrás do fio. Então, ó, sai aqui embaixo, sobe aqui na frente do fio, entra lá em cima e desce atrás do fio. Esse é o vetor do campo magnético em cada um dos 4 pontos que eu falei aí, ó. Um ponto acima do fio, um ponto abaixo do fio, um ponto na frente do fio e um ponto atrás do fio, tá? E nesse caso aqui, agora a corrente está subindo, né? Se a corrente está subindo, o campo está fazendo isso, ó, né? Se eu pegar um ponto à direita do fio, observa o vetor do campo magnético, está fazendo isso, ó, nesse sentido, né? Ele vai entrar no plano à direita do fio, vai entrar no plano aqui, vai sair do plano aqui, então ele entra aqui e sai aqui. Na frente do fio ele passa para a direita e atrás do fio ele passa para a esquerda. Entra aqui, vai para a esquerda lá atrás, vou botar o fio aqui melhor, né? Para frente do fio ele vai para a direita do fio ele entra, atrás do fio ele vai para a esquerda e à esquerda do fio ele sai. Então ele está fazendo isso, ó. Entrando de cá, saindo de cá, para a direita, entra, para a esquerda, sai, para a direita, entra, para a esquerda, sai. Esse é o vetor do campo magnético. Ó. O campo magnético é representado por B, né? Vocês já viram isso aí. Então, esse é o vetor. E naquela última situação, agora a corrente está para baixo, né? O campo magnético está fazendo isso, ó. Está circulando assim. O vetor desse campo magnético vai entrar do lado esquerdo, vai sair do lado direito, vai passar na frente do fio para a esquerda e vai passar atrás do fio para a direita. Esse é o vetor campo magnético, né? Vetor B. Então aqui está a representação de todos os vetores do campo magnético em 4 pontos ao redor desse fio aí. Ok? Tranquilo? Bom, agora tem uma outra situação. E se o fio estiver entrando ou saindo do plano, né? Se eu tiver um fio aqui assim, com a corrente elétrica saindo do plano, então um fio está assim, ó. E se eu tiver uma outra corrente aqui entrando no plano? Então aqui a corrente é que vai sair do plano. Então o seu dedão tem que estar saindo do papel, ou saindo do quadro no meu caso, né? O campo magnético vai estar circulando nesse sentido, ó. O campo magnético, vou desenhar o campo primeiro, tá? O campo magnético está fazendo isso aqui, ó. Esse é o campo magnético.
Agora eu vou representar o vetor desse campo magnético. Lá em cima do fio, observe que ele está fazendo isso. Ó. Então aqui ele passa para a esquerda. Aqui num ponto aqui, ele vai fazer isso, vai descer aqui. Então nesse ponto o campo está indo para baixo. Lá embaixo do fio ele está indo para a esquerda. Então nesse ponto o vetor está indo para a esquerda. E do lado direito do fio ele está subindo. Então o campo magnético está fazendo isso. Ó. O fio está aqui e o campo está fazendo isso. Ó. Tá? Esse é o campo magnético ao redor desse condutor aí. Tá? E se a corrente estiver entrando no quadro? O fio está aqui, a corrente está entrando no quadro, o campo está circulando nesse sentido. Vou desenhar o campo primeiro. O campo está fazendo isso aqui. Ó. Agora eu vou desenhar o vetor desse campo. Aqui está indo para baixo, aqui está indo para a esquerda, aqui está indo para a direita e lá em cima, desculpa, aqui está indo para cima, né? E lá em cima está indo para a direita. Então aqui desce, esquerda, para cima, para a direita. Para baixo, para a esquerda, para cima e para a direita. Esse é o vetor do campo magnético ao redor desse condutor. O azulzinho aqui é o campo mesmo, né? Circulando aí. Então todas as situações que podem acontecer da visão de vetor campo magnético está representado aqui, ok? Bom, o cálculo do módulo do vetor campo magnético ao redor de um condutor reto é feito no vácuo. E a formulazinha é campo magnético igual a 2 vezes a corrente que está passando no condutor, dividido pela distância entre o ponto onde você está analisando até o condutor. O ponto onde você está analisando o campo até o condutor, vezes 10 a menos 7, que é uma constante aí. O campo é dado em Tesla, o cara que descobriu isso aí, a corrente é dada em amperes e a distância é dada em metros. Mas antes de fazer o cálculo do campo, é bom fazer a análise de vetor, ou seja, o diagrama de vetores. Ou seja, eu vou desenhar os vetores que estão atuando aqui, né, do campo magnético. Por quê? Porque pode ser que eu tenha aí 2, 3 fios passando correntes diferentes em cada um, e aí eu tenho que analisar um ponto em que haja mais de um campo magnético. Eu tenho que fazer então o campo magnético resultante. Aí eu calculo cada um dos campos e depois aplico regras de vetores para calcular o campo resultante. Ok?